Boa noite, estamos ao vivo aqui na live, já se habituando às lives no Instagram, Confesso que não é muito fácil e às vezes eu me perco de tanto botão que eu tenho que apertar aqui. Mas nós vamos ficar bom. Mais uns 3, 4 anos eu acho que a gente já começa a ficar bem melhor do que nós estamos, não é? É isso aí. Vamos botar no mudo aqui. Vou botar eu no mudo, porque senão eu não aguento escutar eu e eu falar, não é? E olha, pessoal, então vocês que já estão entrando aqui, já vamos aí, vamos compartilhando, vamos curtindo. Entrem lá na página do Face também, vamos curtindo, porque hoje nós vamos ter um sorteio, mas daqui a pouco eu falo. Então nós já vamos dando boa noite aqui para esse povo bom que já está aqui, ó. O Xande Tome, boa noite. Deixa eu ver quem que é o Xande Tome. É que esses nomes do Instagram ajudam muita gente, né? Muito bem, quem mais? O Luacir Borges Júnior também entrou. O Fabrício Batista, lá de Tubarão, pensa num menino bom. Com direito à música e tudo, Fabrício. Só faltou o camarão aí de Laguna, viu? É uma beleza. Quem mais? Ó, Adilson Rufo, boa noite, Adilson. Hoje vai ganhar a garrafinha, o squeeze, pra você andar de bicicleta, que eu sei que você gosta de andar de bicicleta, viu? Quem mais aqui? Ó, Rosiclé Portelinha, minha cunhada. Esses nomes do Facebook aqui é uma beleza, gente. Do Face não, do Instagram, né? A Zandra Gon, que eu não sei quem é, meu Deus do céu, mas seja bem-vinda. O Marcelo Oliva, minha cunhada Rosiclé, eu já falei. O Flávio da MM, daqui a pouco eu vou falar dele. A Giovana Peraro também entrou. A Zandra diz assim, ó, bonita garrafa, meu amigo. Abraço. A Elisandra, olha aí, agora melhorou. Melhorou, colega. Colega aqui de Londrina. Boa noite. Andréia Crote, colega da pós-graduação. Como é bom ter amigo, né, gente? A gente vai fazer uma live assim, ó. Como tem de amigo é um espetáculo, né? A gente não fica sozinho na live. Isso é muito bom. Lucas Camargo também entrou. Olha aqui, ó, o meu barbeiro entrou. Meu fofolete, até o meu barbeiro. Hoje eu fui lá, olha aqui, ó, fiz a barba bonitinho para vir aqui fazer a live, né? E o meu barbeiro tava, como sempre, firme e forte. Eu mando mensagem para ele e ele fala assim, pode colar aqui que eu atendo. Isso é muito bom. O Gui Ferreira também entrou. Gui, você quer a garrafa mesmo, squeeze? Oh, maravilha. O Rogério JR25 também está por aqui. Fala, lindão. A minha cunhada diz a garrafinha queremos. E a squeeze, vocês querem também, não? Olha aí, ó. A Nai Formaio. Maravilha. Laurene de Joinville. O Peterson, da minha equipe de comunicação, da P14 Comunicação, está falando aqui. Garrafa linda. Olha aí, ó, Bambrila também, boa noite, Rogério, também o povo Bambrila, também João Bambrila tá por aí. A Heloísa Bosa também entrou, que fofolete, por isso que eu falo, sem amigo a gente não fica. A Flaiane, lá de Cianorte, também tá aqui presente conosco. Abraço a toda a família aí, as meninas, o esposo, todo esse povo bom aí de Cianorte. Maravilha! Meu amigo Peterson, nós já podemos falar, então, Marisa Kamakura Serpelone, olha que coisa boa. Já vamos começar a falar aqui, ó. Já vou passar meu endereço para enviar uma para mim. Pessoal, é o seguinte, ó, o squeeze vai ser sorteado no final da live, então permaneçam conosco até o final da live. Hoje a live vai ser de 2 horas. Brincadeira, brincadeira. Uns 40 minutos, aquele jeito que a gente tem feito, 30 minutos, algo bem breve e que a gente possa contribuir então com um pouquinho de informação. Então assista até o fim a nossa live e você precisa, vá lá, curta a página do Facebook, curta aqui o perfil do Instagram, compartilhe com seus amigos, faça os comentários, que a nossa equipe de comunicação, Peterson e Companhia Limitada, vão estar atentos e vão contabilizar todas essas informações. E a pessoa que mais movimentar Instagram, Facebook e fizer comentários, vai ser o ganhador desta linda squeeze, que foi gravada hoje à tarde lá na MM. Olha só, do meu amigo Flávio. Trabalho lindo, maravilhoso. Olha só, postei o vídeo no story de hoje. É muito bonito o processo, muito rápido e o atendimento que é próprio do nosso amigo Flávio, né? Lá da MM. Você que precisa de brindes e outras coisas para sua empresa,
pode ir lá que você vai ser bem atendido. E se precisar também, né, daquela agência de marketing caprichada, P14 é o Peterson. Gente, compartilha a live, segue as redes sociais do Rogério Grau, que sou eu. E aí você será o grande ganhador deste brinde. E para a semana nós vamos ter mais brindes, né? Ao longo da semana nós vamos divulgando. Gravamos canetas bonitas hoje, uma série de outros brindes que nós vamos ir distribuindo ao longo da nossa jornada de trabalho. Muito bem? Vamos começar, meu assessor de comunicação. Peterson, podemos começar, não? Ou vamos ainda dando boa noite para o povo bom? Aqui, ó, o Vander Explícito. Ei, menino de pouco cabelo também entrou aqui. A Sengeste Londrina também entrou, esse é muito bom. Sejam bem-vindos. E aqui nós vamos, então, iniciar o nosso trabalho de hoje, no qual nós prometemos que iríamos falar um pouquinho, então, sobre o que é aposentadoria especial. Algo tão falado e tão esperado por aqueles profissionais que trabalharam, dedicaram-se durante toda a sua vida laboral em ambientes que podem prejudicar a sua saúde ou a integridade física e que então chega no momento da vida, a pessoa começa a perguntar assim, mas e agora? Eu consigo me aposentar através deste benefício chamado aposentadoria especial? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto no dia de hoje, né? Eu vou aqui fazendo as minhas alterações aqui nos slides e aí a gente consegue fazer uma live bem preparadinha para vocês. Então eu vou apresentar o primeiro slide para vocês, que diz o seguinte: o que é aposentadoria especial? É um benefício. Benefício. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que vem a ser então este benefício? Vamos pensar o seguinte, para que a gente entenda que realmente isso é um benefício, nós vamos então ver este slide número 2. A Lei 8.213 de 1991, que é a lei que regulamenta então os benefícios da Previdência Social, ele fala lá no seu artigo 57 que a aposentadoria especial é o trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Que prejudiquem a saúde ou a integridade física. E aí muitos de nós podemos nos perguntar, mas que benefício é esse quando eu coloco a minha saúde em risco? Pois é. Assim como nós temos na trabalhista, nós temos os adicionais de insalubridade, adicionais de periculosidade. Literalmente, quando um profissional ele se coloca frente a esse tipo de situação, ele deve saber, mas na maioria das vezes não se presta atenção nisso. Mas todo profissional que trabalha um ambiente insalubre, perigoso, no caso da legislação trabalhista, ou no caso da legislação previdenciária, com agentes prejudiciais à sua saúde ou integridade física, ele literalmente está dizendo o seguinte, olha, eu estou doando meu corpo para esse tipo de trabalho, no qual ele pode vir a ter um prejuízo na sua saúde ou na sua integridade física. Basicamente, o conceito, de uma forma bem simplória, esse conceito da aposentadoria especial é esse. E aí é o que nós vamos nos perguntando, mas que benefício é esse? Na minha vida profissional já de 26 anos já como engenheiro e engenheiro de segurança, com certeza já me deparei com muitas situações. A começar quando o profissional de uma área produtiva, de uma área que você está exposto a esses tipos de situações, ele não se preocupa muito com a sua proteção. Não se preocupa. Ele começa a se preocupar depois quando começam a aparecer as dificuldades. As básicas, as dificuldades do quê? Da audição, em função das perdas auditivas, ou uma série de outras consequências, né? Problemas respiratórios por falta de uso de proteção respiratória, e aí uma série de outras situações que nós podemos falar ao longo da nossa live. E aí sim, então, essas pessoas vão se preocupar e vão tomar, né, pé da situação do que ela fez com a sua saúde ao longo da sua vida laboral. E é claro que a gente começa a falar muito, começa a dar sede. Eu vou tomar água aqui na minha squeeze. Eu já garanti a minha, né? Eu já garanti a minha.
Então vamos lá, povo santo. Vamos compartilhar, comenta, publica, vai lá no Face, vai no Instagram. No final, esse quiz pode ser sua. Então, vou tomar a minha aguinha. Né? Que delícia. Olha, brindes, presentes, você encontra tudo lá. É um espetáculo. Então, como eu estava falando. Então, os profissionais da segurança do trabalho, os médicos do trabalho, qual é a grande luta nossa ao longo da nossa vida laboral como prevencionistas? A nossa grande luta é fazer com que as pessoas que estejam sujeitas a determinados tipos de situações insalubres, perigosas ou nocivas à saúde ou à integridade física, que elas possam, de forma concreta, entender que elas colocam a sua vida em risco. E para que elas cheguem no fim da sua vida laboral com um mínimo de saúde, com o cuidado que ela tem no uso dos equipamentos de proteção, no uso dos equipamentos de proteção individual e coletivos. Isso é extremamente importante. E essa é a nossa grande luta, tanto como peritos, como assistentes técnicos, como pessoas e homens que trabalham na prevenção de acidentes, de doenças do trabalho, que é este mundo no qual nós vivemos. Tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo slide. E qual é a consideração que então a lei da aposentadoria especial considera para esse tipo de atividade? Ela fala em 15 anos, 20 anos ou 25 anos. Quer dizer o quê? Por exemplo, para a aposentadoria especial, se um determinado trabalhador esteve exposto ao longo de 25 anos a ruídos acima dos limites de tolerância previstos na lei, então esta pessoa ela pode receber o benefício da aposentadoria especial. É claro, tem toda uma tratativa aqui de comprovação dessa exposição, não é? Que não é agora o foco desse momento que nós falarmos. E é evidente também que com a reforma da Previdência, vamos ver se tem mais um slide aqui, com a reforma da Previdência, através do decreto, então, 10.410, de 30 de junho de 2020, houve algumas alterações da legislação. E é importante, nós, profissionais da área da segurança do trabalho, sejamos médicos, engenheiros, nós temos uma dificuldade muito grande, pela minha vivência, pelo que eu vejo, uma dificuldade muito grande da interpretação das leis e também da hierarquia das leis. Por quê? Eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Com a reforma da Previdência, então, alterou, além desses 15, 20 e 25 anos, tem uma outra prerrogativa, que fala o seguinte, 55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição. E qual é a atividade que dá direito a 15 anos? Aqueles trabalhadores que trabalham em mineração no subsolo, os mineiros. Normalmente são essas atividades que dão direito a 15 anos. Então, a partir da reforma da Previdência, a partir, então, de 2020, o que aconteceu antes permanece igual, é direito adquirido. Mas a contagem, então, essa transição, para quem, vamos supor, que esteja iniciando a sua atividade laboral agora, esse tipo de atividade deve levar em consideração os 15 anos, mais a faixa etária, a sua idade, 55 anos. Então, é mais fácil hoje. Para esse tipo de atividade, o trabalhador começar a sua atividade nesse tipo de negócio aos seus 40 anos. Porque se ele começar aos 20 e com 35 anos já completa os 15 anos, mesmo assim, ele não se aposentaria. Então, isso é uma coisa que temos que prestar atenção. E o que mais diz na Lei 8.213? Fala o seguinte: a relação dos agentes nocivos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, de que trata o artigo anterior, será definida pelo Poder Executivo. Então aqui nós temos uma lei e logo em seguida, através do Poder Executivo, e deve ser então editado um decreto, levando sempre em consideração aqui a hierarquia da legislação. Uma não pode sobrepor a outra. Uma não pode, a que está embaixo não pode contrariar a de cima. Mas já vamos falar também um pouquinho sobre esse assunto. Não é? Então vamos lá.
Vamos lá, que eu acho que eu pulei um slide. Aqui, não? Então vamos lá, esse aqui. A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base, aqui eu quero chamar a atenção, então, dos profissionais da área da segurança, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista. Né? Muito bem. Em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte: quando um profissional da área da segurança, né, seja ele médico ou engenheiro, ele realiza uma perícia de aposentadoria especial, ele está fazendo, literalmente, emitindo um LTCAT, que é este laudo, esta comprovação da exposição aos agentes nocivos, no qual a legislação previdenciária solicita. O LTCAT, que deve ser emitido por engenheiro ou médico do trabalho. E o que vem a ser isso? Inclusive, semana passada eu tive uma perícia, onde no processo havia a juntada do PPP, que foi assinado por um técnico de segurança do trabalho, e dizendo que o levantamento ambiental era de um técnico. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui nada desmerecendo a função e nem a atividade e o conhecimento dos técnicos de segurança, que, na maioria dos casos, tem um conhecimento prático maior do que nós, engenheiros de segurança do trabalho. Eu não tenho dúvida disso. Sempre trabalhei com excelentes técnicos de segurança. Né? Mas o que acontece? Em função da legislação, o juiz ele não aceitou aquele documento, o próprio INSS impugnou, porque se tratava de um documento emitido através de um técnico de segurança do trabalho. Então, voltando, se o LTCAT ele deve ser emitido por um engenheiro ou médico do trabalho, consequentemente, os seus levantamentos ambientais que servirão para a criação e a confecção do PPP, ele deve ser, sim, um documento feito, então, por um engenheiro e médico do trabalho. Num dos cursos que nós estávamos fazendo recentemente agora, né, teve uma seguinte discussão. E o PPRA? O PPRA, pela legislação trabalhista, outros profissionais podem emiti-lo, não necessariamente um engenheiro. Mas, no caso de um PPRA juntado para comprovar a exposição de agentes nocivos e que não esteja assinado por um engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, com certeza não será aceito como prova judicial. Não será aceito. Então, é importante nós sempre estarmos atentos a essas situações. Vamos lá. E aqui eu quero chamar a atenção, então, dos engenheiros, dos médicos do trabalho. Estou falando isso porque foi, com certeza, uma das minhas maiores dificuldades. Tomando aguinha naquele squeeze bonitinho, né? E o que diz aqui? Nenhum decreto, instrução normativa poderá dispor em demérito do segurado contrariando a lei, nem poderá provocar lesão a direitos adquiridos. E logo embaixo vocês estão vendo que nós temos, então, uma pirâmide. E o que eu quero demonstrar com essa pirâmide? Essa pirâmide ela tem uma ordem, uma sequência, uma hierarquia da legislação. E a gente pode ver que está no topo a Constituição, depois nós temos as emendas constitucional, inclusive com a reforma da Previdência, o que foi feito? Uma emenda constitucional. Depois nós temos os tratados internacionais, leis complementares, leis ordinárias, decretos regulamentares, instruções ministeriais, por último. Por que eu chamo a atenção disso? Porque foi justamente isso, no início da minha jornada como perito judicial, na área previdenciária, no que eu mais tive dificuldade. Por quê? Porque na minha cabeça existia assim, era instrução normativa e mais nada, não é? Instrução normativa e mais nada. E é claro que eu aprendi, não é? Graças a Deus, com bons professores, e aí eu digo bons professores, muitos advogados, e principalmente juízes federais, nos quais tem uma proximidade, uma condição de você conversar com eles. É fundamental essa relação. Fundamental essa relação.
para que o perito também se coloque, porque está fazendo um trabalho à disposição. O perito é alguém de confiança do juízo, e para isso é importantíssimo que troquem essas informações, há uma troca de informação, de conhecimento. Então, penso que isso é uma das coisas que eu tenho como prática e funciona muito bem, porque aumenta o meu conhecimento, melhora o meu desempenho como perito, eu consigo entender melhor o meu trabalho, a minha função diante das situações nas quais eu sou nomeado. O Glauber diz o seguinte: um PPP pode ser entregue ao INSS devidamente assinado pela empresa sem mencionar o responsável técnico pelo LTCAT? Não, Glauber. Precisa ter o responsável técnico pelo LTCAT. Como o LTCAT é um documento previdenciário, não é um documento trabalhista, muitas perícias que a gente faz, para quem também é perito trabalhista, eu também sou, mas é muito comum nós chegarmos nas empresas e as pessoas, os assistentes técnicos, nos apresentarem o LTCAT. Quando eu vou fazer perícia trabalhista, e se a parte ré me apresenta, então, o LTCAT, eu indico que eu não irei utilizar e nem visualizar, porque se trata de um documento previdenciário e não trabalhista. Então é importantíssima essa sua pergunta, porque para fins previdenciários e como prova judicial, com certeza o responsável pelo monitoramento e dos registros ambientais deve ser um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. Muito bem, acho que respondi a pergunta. Então, continuando, muito cuidado com a hierarquia das legislações, é fundamental. E por que eu falo isso? Porque existem muitos conflitos entre o que está em a legislação principal e a legislação que está aqui embaixo na base da pirâmide. E, ao longo da minha vida como perito previdenciário, me deparei várias vezes com elas, várias vezes. E isso dificulta muito o nosso trabalho, dificulta, porque nós temos que depois responder quesitos complementares, às vezes retornar até no local da perícia e refazer a perícia por causa disso. Então, aqui uma chamada de atenção para os profissionais da área da segurança. Muito bem. E aí? Deixa eu voltar aqui. Já falei então da pirâmide. Agora vamos falar dos documentos mais importantes que eu considero quando vamos fazer uma perícia previdenciária ou da mesma forma, quando nós, profissionais da segurança, vamos emitir um documento como esse, um LTCAT. Como eu falei agora há pouco, entre você fazer uma perícia previdenciária e emitir um LTCAT, o trabalho é o mesmo, a legislação é a mesma, a forma de condução desse trabalho é o mesmo. E o que se utiliza, então, para a avaliação dos diversos períodos? E quando nós vamos fazer uma perícia previdenciária, nós vamos nos deparar com situações de 20, 30, às vezes até 40 anos atrás. Portanto, nós devemos, como peritos, ou os profissionais que emitem LTCAT, de forma individual, de forma extemporânea ou contemporânea, deve estar atento a toda essa sequência da legislação, a toda essa questão do tempo, as mudanças que ocorreram e os documentos que devem ser levados em consideração a cada período. Então, portanto, nesse período aqui que estou falando, o decreto 53.831 de março de 64 é um dos decretos que tem validade até 5 de março de 1997. Então, portanto, se nós formos avaliar um período antes de 1997, nós devemos levar em consideração esse decreto. E nós temos mais um. Para esse período, nós temos dois decretos válidos, no qual tem diferença, sim. E qual se usa? Aquele que mais beneficia o autor. Vou dar um exemplo. Esse decreto, que é o segundo Opa, passei demais. Esse decreto aqui, o 83.080, também é válido a 5 de março de 97. No 53.000, o ruído era 80 decibéis. No 83.000 era 90. Qual que eu devo avaliar? 80. E só lembrando aqui o Peterson que quem quer ganhar a Squeeze, que está aqui, não é essa, né? Uma novinha, novinha. Vá, comente aqui no Instagram, curta lá no Facebook,
curta aqui no Instagram também, compartilhe com seus amigos que no final a equipe de comunicação então vai verificar quem mais movimentou as redes sociais e esse vai ser então o ganhador da Squeeze. O Dr. Daniel Pelassini, lá de Cornélio Procópio, diz assim: normalmente em perícia em local análogo, um tratorista, por exemplo, talvez o modelo do trator não exista mais. Como avalia o ruído e vibrações? Pois é, doutor Daniel, isso sempre é uma dificuldade, né? Bom, quando não tem mais, tenta-se buscar um veículo similar a esse período, similar que é possível normalmente de encontrar, e através então deste veículo similar, né, através do despacho do próprio juízo, então se faz a perícia por similaridade. O engenheiro, o médico, ele vai buscar o quê? Tentar fazer com que todas as condições nas quais há 30, 40 anos atrás sejam repetidas, para que possa se fazer, então, uma avaliação de ruído e vibração. Não é? A Geisa dos Santos diz assim: como proceder numa perícia em que a atividade já não existe mais? Exemplo, funcionário que revelava fotos com vários químicos. Pois é, Geisa, se o juiz ou a parte autora, normalmente acaba ficando isso a cargo da parte autora, o juiz pede para que indique uma atividade, uma empresa, por similaridade, se não houver essa similaridade, é possível, às vezes, em algumas situações já aconteceu, com que o juiz autorize, então, uma perícia baseado nas informações do autor e na experiência do perito, né, no conhecimento do perito, para que ele possa, então, concluir esta situação. Mas, normalmente se esgota todas as condições de buscar um local similar, né? Inclusive aqui na região de Londrina, eu tenho visto isso nas varas federais, o juiz, a parte autora, quando apresenta toda essa condição de similaridade, inclusive o juiz faz análise do KNAI da empresa, né? Para ver se, inclusive, o tipo de empresa, o ramo dela também bate igual à empresa que já foi baixada, que não existe mais. Se elas realmente são iguais, similares, para que possa se fazer, então, essa avaliação. Muito bem. Vamos lá. Adolfo Bobroff entrou. Wilson dos Santos também entrou. Só povo bom. Vamos ver aqui. Então, esses decretos, o 83.000 e o 53, são os decretos válidos até 5 de março de 97. Esses dois decretos, eles listam os agentes nocivos, desde os agentes químicos, físicos e biológicos, como também eles relacionam as atividades profissionais, que também têm direito ao benefício. Com relação às atividades profissionais, aí a validade desses decretos é até 28 de abril de 1995. O que chama atenção, então, no mundo previdenciário, o decreto 53.000, lá de 1974, é o único decreto dentro desse tempo, né, dessa linha do tempo da legislação previdenciária, que descreve as atividades como insalubres, perigosas e penosas. Coisas que a gente não vê de 5 de março de 97 em diante e também não vê no decreto 83.080. Somente nesse decreto. Então ele classifica cada agente de risco e as profissões como, então, agentes insalubres, perigosos e penosos. Porque essa legislação, ela é oriunda também da legislação trabalhista lá dos anos 60. Por isso que era muito utilizado, então, esse conceito. E se não me falha a memória por experiência, não me lembro de ter visto em lugar nenhum atividade penosa, a sua definição e classificação, somente nesse decreto. Em muitas perícias trabalhistas é comum, às vezes, ter quesitos perguntando sobre a penosidade, das atividades. Na trabalhista não conheço nenhum documento que fala isso, somente então nessa legislação previdenciária lá de 1964, onde cita algumas atividades penosas. Então, quando falamos de perícia previdenciária ou LTCAT, também estamos falando nesse período de atividades insalubres, perigosas e penosas. Muito bem. Depois
De 6 de março de 97 em diante, então nós já temos aqui o decreto 3048, de maio de 99, no seu anexo 4, né? No seu anexo 4. E o que ele demonstra? Também a mesma coisa, ele traz um rol de agentes nocivos e prejudiciais à saúde. E uma coisa que é interessante, com a reforma da Previdência, né, esse decreto, o 3048, ele nos falava, na sua redação e também na Lei 8.213, nos fala sobre exposição a agentes prejudiciais à saúde e à integridade física. Integridade física. E para nós, homens e mulheres que trabalhamos na área da segurança do trabalho, o que vem a ser algo que pode comprometer a integridade física? É claro que sempre vai nos lembrar do quê? Da periculosidade. Mas, Rogério, não está na lista dos agentes nocivos no anexo 4. É verdade, não consta. Mas o que eu quero dizer para vocês, que esta palavrinha mágica, integridade física, é a brecha para que então os tribunais entendam que a periculosidade também dá direito ao benefício da aposentadoria especial. É claro que isso são as jurisprudências e todos os entendimentos do tribunal, mas que nós, peritos, não podemos perder de vista. Não podemos perder de vista, né? Tanto quando estamos atuando como perito, tanto quando estamos atuando como assistente técnico e tanto como quando estamos exercendo a nossa função como profissional da segurança dentro da própria empresa, ou emitindo um LTCAT, seja lá o documento, né, que você esteja trabalhando, tá bem? Então, muito bem, não esqueçam, vão curtindo a página, vão comentando, curta lá no Facebook também, aí ó, o Adriano Romanini tá louco para ganhar a squeeze. Adriano, tô te esperando no curso, viu? Tô te esperando no curso. Lá no curso, quem sabe você não vai sofrer para ganhar o squeeze, nem caneta e outras coisas mais, viu, Adriano? E ó, faço questão de levar pessoalmente aí para você. Muito bem, vamos continuando aqui, já estamos nos aproximando do fim da nossa live. E por último, um último documento que é importantíssimo também para nosso processo de avaliação pericial, documental, seja lá o que for, né? É a Portaria Interministerial número 9 de outubro de 2014, onde foi publicada, então, a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos. Essa lista foi publicada só em 2014, mas a necessidade dessa lista já é da época da publicação, então, das normas regulamentadoras, as famosas NRs. Vejam só, quanto tempo de atraso. E o que traz essa lista? Essa lista traz uma lista, que é a lista número 1, que a gente fala, onde são os produtos já reconhecidamente cancerígenos para humanos. E dentro dessa legislação tem uma nota que diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte, que somente devem ser considerados os produtos que possuem o CAS Number. O que é esse CAS Number? São de substâncias simples, substâncias químicas, que é como se fosse a identidade daquele produto, uma codificação internacional utilizada. Alguns produtos que constam nesta lista chamada LINAC não possuem CAS e estão lá na lista. É uma beleza, isso ajuda demais o trabalho do perito, do profissional da segurança. O Marcos aqui, ó, formaldeído só é nocivo a partir de 2014? Como faz antes? Boa pergunta. Boa pergunta, Marcos. E aí, como é que faz antes? É claro que o formaldeído ele não começou a ser cancerígeno a partir de 2014. Por isso que nós, peritos e profissionais, devemos informar isso. E quem deve decidir? Porque daí, aí para diante, as decisões são através das jurisprudências, do entendimento do tribunal. A decisão é do juiz. Do juiz. Mas nós, como profissionais, devemos informar. O produto formaldeído, ele não começou a ser cancerígeno a partir de 2014. O problema é que essa lista foi editada somente a partir de 2014. Esse é o nosso papel importantíssimo como profissional da segurança, para informar, então, o profissional do direito a saber o que decidir. Olha só, não é?
Muito bem. Então essa lista, junto com os outros decretos que eu falei, compõem assim a base das informações para uma boa confecção de um laudo pericial, de um bom LTCAT, de um documento previdenciário. É a base. É claro que nós temos uma série de outras situações, de mudanças, que não conseguimos aqui falar todo esse assunto nesta meia hora, 40 minutos que estamos aqui nessa live. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Então, já falei. Agora, esse último slide é importantíssimo. Importantíssimo. Então, eu espero que nessa live de hoje a gente já consiga ter um apanhado geral daquilo que vem a ser, então, o conceito de aposentadoria especial e as suas modificações ao longo do tempo, desde o começo da edição das legislações, né? Lá nos anos 50, nos anos 60, quer dizer, somos fartos e recheados de legislação e de alterações, coisas que não aconteceram tanto na legislação trabalhista. Está começando agora, né? Agora, então, os profissionais da segurança devem cada vez mais prestar atenção em função das mudanças das NRs, que é importantíssimo. A Geisa está perguntando assim, alguma perícia que você fez acabou gerando ação regressiva contra a empresa? Boa pergunta, Geisa. Na verdade, eu já fiz algumas perícias de ação regressiva. Basicamente, são acidentes fatais nos quais eu fiz, acidentes com perda de capacidade e algumas coisas nessa linha. Eu já devo ter feito aí, o que não é comum, não são comuns essas perícias, mas já fiz umas 6 ou 7 perícias de ação regressiva. Basicamente, como que funciona? Eu vou dar um exemplo aqui. Aconteceu uma morte numa empresa, aconteceram então todos os processos e os trâmites legais, processo trabalhista, criminal, civil, já se concluiu toda essa tramitação. O INSS, por consequência, já fez uma indenização e agora ele retorna, entrando com processo contra a empresa, né? Contra a empresa para ser ressarcida. E qual é o argumento do INSS? Que a empresa ela foi negligente no cumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho. Basicamente, o que deve ser avaliado nesse tipo de perícia? Pegamos lá uma determinada indústria e o perito vai chegar lá e avaliar todas as NRs, todas as normas regulamentadoras aplicadas àquele tipo de negócio, avaliando a condição lá na data que ocorreu o acidente. Não é uma investigação do acidente, propriamente dito, mas baseado naquela ocorrência, naquela perda, você vai avaliar se a empresa foi negligente ou não no cumprimento das normas regulamentadoras. Então a gente avalia desde a NR1, a NR4, NR5, 6, 7, todas aquelas que são aplicadas àquele tipo de negócio. Então já fiz várias, são perícias mais extensas, trabalhosas e que têm um valor de honorários bem interessante. Ó, tem mais uma pergunta aqui do Dr. Daniel. Normalmente, ações previdenciárias para concessão de benefício por invalidez derivado do acidente de trabalho, o INSS pode pedir a responsabilização da empresa. É isso. O Marcos está dizendo, é como se fosse uma auditoria. Basicamente isso, Marcos. Basicamente isso. Uma auditoria no cumprimento de todas as normas regulamentadoras, para que então depois o juiz possa decidir e o perito informa, olha, a empresa cumpriu a NR A, B, C e ela descumpriu as NR X, Y, Z e aquela que mais compromete, né, a gente também pode identificar, tá? E aqui uma coisa interessante de ação regressiva, as ações regressivas estão começando a acontecer não somente para esse tipo de indenização. Outras ações regressivas também começaram a surgir aqui na nossa região. É sabido que a maioria das empresas não contribuem para a aposentadoria especial. Por quê? Porque as empresas entendem que neutralizam os agentes nocivos. Mas tem um problema. A maioria das empresas elas estão preocupadas em manter a sua documentação, a reter os seus documentos, prevendo causas trabalhistas. 99% das perícias que eu já realizei em 4 anos, são mais de 500 perícias realizadas, 99% das empresas não tem documento
para as perícias previdenciárias comprovando a eliminação ou neutralização dos agentes nocivos. Ninguém se preocupa a reter um documento com mais de 20, 30, 40 anos. Eu confesso que 2 empresas que eu fui aqui na região, né, eu consegui visualizar toda essa documentação de forma assim perfeita, perfeita. Já lembrando aqui, quero mandar um abraço para o meu amigo e engenheiro de segurança também, Ricardo Mota. Numa das empresas nas quais ele trabalha, é onde eu consegui identificar esse tipo de situação. Tá? Fazendo aqui uma propaganda do Ricardo. O Marcos está perguntando assim, você já fez alguma perícia para readequamento tributário? Ver se é especial mesmo ou não, e aí verificar a questão de tributos? Olha, Marcos, eu já fiz, mas não perícia judicial. Eu fiz um trabalho para uma empresa, né, daí não como perito da justiça, mas para uma empresa, para poder informar ela se ela estava adequada ou não aos tributos da área previdenciária e trabalhista. Boa pergunta. Com certeza é um trabalho que pode ser desenvolvido por nós engenheiros e que é pouco explorado também nesse sentido. Aguinha maravilhosa. Povo bom! E agora, por último, o que eu quero falar para vocês? Ó, vão curtindo. Vamos, então, fazendo os comentários, que daqui a pouco a nossa equipe de comunicação já vai fazer os levantamentos, vai fazer toda a estatística, para que a gente, então, possa, daqui a pouco, fazer o sorteio. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui do Xande. De acordo com o decreto novo, se existe substância cancerígena, mesmo fornecendo o EPI e o mesmo sendo eficaz, considerando que ainda existe no ambiente. Então, Xande, é o seguinte, a alteração da legislação com a reforma da Previdência, o texto ele é bem claro, ele diz o seguinte, então a partir de 2020, se o agente cancerígeno estiver no ambiente e a empresa conseguir comprovar a sua neutralização através de EPIs, EPCs, ele deixa de ser considerado como um agente especial. De 2014, da edição da LINAC, até então 2020, se havia presente um agente cancerígeno que constasse no anexo 4 do 3048, e mesmo a empresa fornecendo EPIs, EPCs, não interessava. O que interessava é o seguinte, era a presença do agente naquele ambiente, a exposição do trabalhador àquele agente nocivo, aquele agente cancerígeno, e deveria sim ser considerado como atividade especial. Então, houve essa mudança na legislação. Devemos também ficar atentos. Maravilha, mais alguma pergunta, povo santo e abençoado? Senão eu vou ao último recado da nossa live, para que daqui a pouco, então, todos vocês, né, com muita alegria, possam assistir o jogo do Flamengo, agora 21h30, o campeão do Brasil, de novo, né? De novo, eu vou fazer o quê? Deixar chegar, né? Como dizem as más línguas, estava com um cheirinho de campeão. Então aqui, ó, agora vai um recado para vocês aqui. Não me deixem falando sozinho, viu? Então é o seguinte, estamos abrindo já hoje, né? Ó, o Adriano Romanini, deixa eu voltar aqui na pergunta dele, então. O EPI, protetor auditivo, neutraliza o ruído e deixa de se enquadrar como especial? Olha, Adriano, é o seguinte, existe uma decisão da turma de uniformização das legislações que diz o seguinte, que o EPI, na questão de ruído, somente ruído, né? Que mesmo com a utilização e com a comprovação da neutralização, o trabalhador tem direito à aposentadoria especial por ruído. Agora, não sei te responder quem vai pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta? Alguém vai pagar essa conta, não é? Mesmo você, por exemplo, você na empresa que você trabalha, você faz um belo trabalho de conscientização, um trabalho magnífico, né? Mas tem esse problema, quer dizer, a justiça considera que mesmo utilizando ele não neutraliza. Agora você como profissional da segurança o que deve fazer? Fazer aquilo que efetivamente está descrito na legislação e cumprir o seu papel. Eu sempre falo isso, sempre deve fazer assim, né? Tá bom? O que o povo está falando aqui, ó? Inter perdeu, não o Flamengo que ganhou. Justamente. Mas deixaram, né? Então, povo santo abençoado, é o seguinte...
Vamos lançar mais uma turma, né? Já estamos indo para a segunda turma, para um curso de formação de peritos e assistentes técnicos. Vamos fazer ele ao vivo e online pela plataforma Zoom. Nós estaremos iniciando essa turma nos dias 15 a 17 de março. Anota aí na sua agenda. E como dizem os meus assessores de marketing, não adianta deixar para depois, que você deixar para amanhã ou semana que vem, você vai esquecer, não vai fazer a inscrição e vai me deixar triste. Isso que é pior. Então, já terminando aqui, antes de começar a assistir o jogo do Flamengo, você já entra em contato e já faz a inscrição do curso. Eu fico feliz, você fica feliz e vamos compartilhar a informação. É isso, compartilhar a experiência, povo bom. Nós, engenheiros, temos uma dificuldade de conversar um com o outro, com medo de passar as informações, de passar os nossos segredos. Mas que segredo? Está tudo escrito, tudo dominado, tudo já se sabe, não tem segredo nenhum. O que tem de diferença é a seriedade do profissional, o que tem de diferença é você realmente ler a legislação, ser um profissional bem intencionado, ler a legislação, conhecer aquilo que você está fazendo. Então, você é meu convidado, dias 15 a 17 de março. Nós fazemos do horário das 18h30 às 22h30. São 12 horas de curso. E após o curso ainda nós temos mais 4 horas de mentoria em grupo para estudos de casos. Estudos de caso. Né? Então você está convidado. Se você tiver interesse, tiver vontade, entre em contato conosco para que a gente possa então dar mais detalhes sobre o curso, que já estão abertas as inscrições. E olha, já tem bastante gente falando aqui a respeito do curso. Xande, valor, isso a gente depois passa as informações para cada um de forma individual, tá bom? Entre em contato aqui no particular, pode ser pelo Instagram mesmo, né? Ou pode ser pelos grupos de WhatsApp, pelos grupos do Telegram. Você pode fazer o contato aqui conosco, que eu já vou passar todas as informações do curso. Já tem vários colegas que fizeram, e realmente foi um curso, eu diria para vocês, não pela minha capacidade, pelo meu conhecimento, mas é um curso no qual a gente se propôs a trocar experiências profissionais, sem guardar nada, sem ficar guardando o pulo do gato. Não existe pulo do gato. Existe aquilo que a gente faz no dia a dia. Olha lá, o Fabrício disse que já fez o curso e já foi nomeado para a primeira perícia previdenciária. É isso aí. É algo muito bom. É algo que pode fazer com que a sua renda também tenha uma diferença ao longo da sua jornada de trabalho. Quem escreveu lá em cima? Minha esposa está dizendo que alguém escreveu alguma coisa lá em cima, que eu não sei. O Guilherme. Onde é que está o comentário do Guilherme? Guilherme. O protetor auditivo seria uma boa recomendação para os dentistas que vivem acompanhado de tão amado motorzinho? Com certeza, Guilherme. E ainda tem uma situação que esse bendito motorzinho de vocês, mais as brocas e as limas e tudo mais que vocês usam, ele emite uma frequência bem baixa, o que ajuda a complicar mais ainda a perda auditiva, né? Com certeza, eu recomendo que você faça um acompanhamento numa fonoaudióloga, pelo menos anualmente, para que você possa estar sempre avaliando qual é a situação do teu aparelho auditivo, se você já está tendo perda auditiva ou não. Com certeza é muito importante, viu? Para que você, quando ficar bem velhinho, né? Bem velhinho, a esposa também bem velhinha, dela fala assim, Guilherme, meu filho, ela fica chamando e você não vai mais ouvir mais nada. Vai acontecer isso, meu filho. Então cuide bem do seu aparelho auditivo, viu? Ai, Senhor. Meu jovem Peterson, meu assessor de comunicação, de marketing, assessor espiritual, tudo que você imaginar, pensa num povo bom da P14. Né? Vamos para o sorteio ou não? Vamos para o sorteio? E a vibração da broca do dentista. Olha, já teve colegas que fizeram avaliação, gente. Já fizeram uma avaliação de vibração de braço em consultórios odontológicos. Se não me falha a memória, eu nunca fiz. Mas eu já vi alguns resultados nos quais não extrapolaram os limites de tolerância, tá? Mas estou falando sem conhecimento de causa, só ouvi falar. Já fiz muitas avaliações de vibração, mas no consultório odontológico não fiz não. Inclusive a minha esposa é dentista, né? Eu acho que dá pra gente
Ó, o Peterson já enviou o resultado para o meu WhatsApp. Vamos lá, gente. Olha que maravilha. Atenção, povo bom e abençoado. Olha só, vamos ver quem que ganhou. Oh, meu Deus do céu. Olha só. Tá aqui, ó. Já saiu o resultado do sorteio, né, feito pelo meu amigo Peterson. E ele disse o seguinte, que a ganhadora dessa squeeze é a dona Geisa. O Peterson disse que ela já está participando desde a outra live. Geisa dos Santos, então, é a ganhadora da squeeze. Geisa, depois você me passa certinho, então, no direct, você me passa o endereço bonitinho, e aí nós vamos despachar este brinde lá diretamente para a sua casa. E desde já eu agradeço e continue nos acompanhando. O Guilherme está falando assim, uma live odontológica. Por que não? Olha, de odontologia eu já conheço um pouquinho, viu, Guilherme? Já 26 anos escutando a dentista falar na minha orelha, eu já conheço também um pouquinho. Olha aí, ó, a Geisa que ganhou. Geisa, não esqueça então de nos passar seu endereço. Agradeço demais a presença de cada um de vocês, então não esqueçam. Aberta então as inscrições para esse curso de formação de peritos e assistentes técnicos online ao vivo pelo Zoom. Todas as aulas são gravadas e são disponibilizadas para os alunos. A mentoria também é gravada e disponibilizada. Todos os materiais, os meus laudos, as minhas petições, os meus modelos de laudos, todos eles são repassados na íntegra, tá? Não escondo nada. Como diz um professor amigo meu, tem muitos cursos bons e outros melhores. Eu diria que o meu curso ele é bom e prático, porque eu ensino aquilo que eu vivenciei na prática, aquilo que já tive nesse tempo, tantas experiências boas, acertando, errando, mas sempre corrigindo, tá bem? É isso, meu amigo Peterson, vamos encerrar a live? Mais alguma coisa? Pessoal, contato do Rogério na bio aqui no Instagram, tá lá o Peterson já fazendo mais alguns contatos. Eu agradeci a cada um de vocês, povo bom, agradeço demais mesmo a presença de vocês. E se Deus quiser, na próxima terça-feira estaremos, às 20 horas novamente aqui, falando um pouquinho mais sobre mais alguns assuntos, então, antes do nosso curso, mais um tempo, então, para a gente se conhecer e para que você possa fazer a inscrição. Mas lembre-se, o curso, como sempre, isso não é conversa de vendedor, são vagas limitadas. Por quê? Vamos fazer um curso com qualidade, não mais que 25 pessoas no Zoom, para que a gente possa ter realmente, então, uma interação com todos os profissionais que ali estão. Se colocarmos muita gente no Zoom, aí a gente perde um pouco da qualidade e realmente perde em conteúdo. Gente, agradecer demais os alunos da primeira turma, que foram corajosos estar comigo, estão fazendo aqui vários comentários, eu agradeço de coração a cada um de vocês. É isso. Povo santo abençoado. Eu, muito acostumado a fazer live na igreja, na semana passada, na hora que eu estava encerrando a live, eu já ia dar a bênção. Não sei se vocês sabem, mas eu também sou diácono da Igreja Católica. Gosto de rezar, que é uma beleza. Vocês estão vendo aqui atrás a imagem da minha santa, Nossa Senhora Auxiliadora. O nosso curso além de tudo, uma formação humana também. Porque eu falo o seguinte, uma perícia previdenciária, nós vamos tratar uma vida laboral de em torno de 30, 40 anos da pessoa que lá está. Então, assim, temos que tratar com muito humanismo as pessoas que lá vêm na busca de que a justiça seja feita. Nós somos promotores de justiça também, somos promotores, nós promovemos a justiça. E esse é um trabalho muito bonito que deve ser feito com muita seriedade, deve ser feito com muita humildade, por todas as pessoas que passam pelo nosso trabalho e que têm sempre ali uma esperança de que eles possam ser reconhecidos por tudo aquilo que eles fizeram. É isso? Mesmo não sendo uma live da igreja, vocês me permitem, eu vou fazer a bênção final. Por que não? Não é? A bênção final. Aqueles que gostam de rezar, amém. Aqueles que não gostam, amém também. Então, muito obrigado pela presença de vocês e que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vocês estão vendo que a minha perícia, além de contar com conhecimento profissional, a gente abençoa todo mundo no final.
Abraço, boa noite, bom trabalho a todos vocês. Espero todos vocês no curso nos dias 15, 16 e 17. Tchau!